Então, vamos lá. Nós estamos entregando aqui essas pílulas de conhecimento sobre o equilíbrio entre o crescimento, o relacionamento e o equilíbrio mental quando você está passando por perdas, desafios, quando você está passando por caos. E todos nós vamos passar por momentos que são diferentes da estabilidade. Momentos que estão dando aquela chacoalhada no teu caminho para você aprender uma coisa que você não está percebendo. Nós passaremos esse ano, o ano seguinte, o outro. Então, não há um lugar onde você chegou e agora eu estou aqui nesse lugar e eu não vou mais mudar e tudo vai dar certo no meu caminho sempre. Não existe isso. Existe que cada fase da sua vida você vai estar passando por um novo movimento de perda, muitas vezes de ganhos, muitas vezes de conquistas. E até mesmo quando você está ganhando e você não consegue lidar aquilo com o processo mental, é um ganho que pode ser uma perda também. Sim, nós estávamos comentando a respeito do processo de adaptação, né? De como a gente se adapta a essas mudanças, da falsa perspectiva que nós temos de zona de conforto. É o achar que a gente tem controle, sendo que a gente não tem controle de nada. Então, eu até dei o exemplo da questão minha, né, do meu exemplo, de sair de casa e ir até o trabalho. É uma coisa, uma rotina, eu faço sempre o mesmo trajeto, todos os dias de manhã. Mas é uma questão de eu achar que eu tenho controle sobre isso, mas na verdade eu não tenho controle quem vai entrar na minha frente, se vai ter blitz policial, eu não tenho controle de nada. Como que eu vou chegar até o trabalho, quanto tempo eu vou levar até o trabalho. Eu tenho uma perspectiva, então eu tenho um controle. Eu chego em 30 minutos, 40 minutos, mas eu posso chegar tanto antes quanto depois. Então a gente não tem controle de nada. A gente acha que tem controle, mas na verdade eu não sei exatamente o que eu vou fazer daqui 5 minutos, 10 minutos. Eu tenho um planejamento, mas como as coisas vão decorrer através do meu planejamento, não sabemos, né? Então, como a gente lida com essas mudanças? Isso são coisas mais tranquilas, mas existem também mudanças. Eu até citei o exemplo do Covid, da pandemia, que foi uma situação que todos nós passamos e ninguém tinha experiência nenhuma. A gente não sabia o que ia acontecer daqui 10 minutos ou no dia seguinte. Sim. E foi um baque para todo mundo aquela situação, né? Não poder trabalhar, não conseguir sair de casa, mudou a vida de muita gente, né? Então, oi? E até hoje tem efeitos, né? Até hoje aquilo gerou um certo efeito. Mas o Covid, ele trouxe um resumo muito grande sobre a vida. E ensinou que você faz um planejamento, mas a vida pode te levar para uma outra experiência. E o ideal é que naquele momento do Covid, muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas caíram, muitas pessoas quebraram e muitas pessoas cresceram como nunca. Muitas pessoas prosperaram como nunca, se relacionaram como nunca. Então, olha só, era o mesmo cenário, da mesma forma, mas que teve efeitos diferentes na vida de diferentes pessoas. Era o mesmo cenário, todos nós estávamos naquele momento, mas algumas pessoas, ao invés de entrar no dissabor, ou seja, ficar presa naquela ideia, olha, agora não vamos mais sair de casa, ficar presa no caos, elas pegaram a crise, que vem do latim criare, e criaram cenários diferentes, nos quais elas cresceram e cresceram muito. Eu conheço pessoas que tiveram uma prosperidade como não tiveram na vida inteira, fazendo, por exemplo, vídeos, influencers, por exemplo, área médica, a entrega, iFood, então cresceu como nunca. E como é que eles fizeram isso? Como é que eles conseguiram encontrar nessa situação de escassez algo que ninguém estava observando, que ninguém estava se dando conta? Então, toda crise, na verdade, ela é um movimento para entregar a você a chance de fazer diferente, de perceber coisas que você
não percebia. E quando você está no meio de uma crise, que você não alimentou a tua mente, que você não alimentou o teu estado emocional, fatalmente você pode ter a ilusão de se perder no meio disso tudo, de se perder na tua ilusão de que agora acabou, de que agora eu não consigo controlar as coisas que vão acontecer comigo. E quando você tem essa falsa sensação de que você controlava alguma coisa antes do Covid, é desafiador, porque você nunca controlou nada. Você não controla exatamente nada. Nós temos uma média de planejamento onde, por mais que você busque considerar todos os elementos, pode ter um que mude tudo do lugar. Como não só o Covid, como também teve aquela onda na Indonésia, que matou milhões de pessoas, né? Então, acontece e vão acontecer novamente. É fato. Sim, eu vi um estudo dizendo que pessoas que reclamam têm uma diminuição da região do hipocampo. Então, assim, nós temos uma área do cérebro chamada hipocampo. Essa área, ela está relacionada às nossas emoções e como a gente lida com a vida, a facilidade de adaptação com a vida. E a pessoa que tem o hábito de reclamar no mínimo, não, no máximo 30 minutos por dia, essa pessoa que reclama todo dia um pouquinho, ela tem uma diminuição de 20% da área do hipocampo. Não, Então, significa o quê? não conheço Uma pessoa, gente que não tem mais nem hipocampo. uma pessoa que reclama demais da vida, das situações, ela não consegue lidar com as próprias emoções, porque o hipocampo dessa pessoa é menor, ela não consegue encontrar saídas, diferente de uma pessoa que para, respira, tá, deixa eu entender o que essa crise faz com que, qual a oportunidade que eu possa ter? Eu posso crescer? É o momento de eu parar? É o momento de eu refletir? Então, é totalmente diferente. Essa pessoa tem um hipocampo diferente, onde ela vai buscar saídas, né? Ela vai entender que essa crise gera alguma mudança, ok, mas como se adaptar a essa mudança, né? Então, um dos fatos eu achei muito interessante. Um dos fatos é o hábito de reclamar, porque a gente sempre comenta, né? Não reclamar, pare de reclamar, que reclamar é clamar duas vezes, né? Ficar repetindo, você entra numa vibração baixa, negativa. Mas existe realmente um estudo mostrando o quanto isso afeta a nossa vida, né? O nosso modo de lidar com as situações. Até tem aquela lei de Darwin que diz que o sobrevivente, a espécie que sobrevive, não é a mais forte, como muita gente fica falando aí na internet. Não é essa lei. A lei de Newton é o animal que sobrevive é o mais adaptável, que se flexibiliza mais. Então, a espécie que pode sobreviver diante de qualquer situação que possa ocorrer é aquela que está mais flexível a se adaptar. Ou seja, a própria natureza tem um grande ensinamento aí. Um grande ensinamento, que as situações que acontecem no seu caminho, os desafios que acontecem no seu caminho, na verdade, são meros convites para você aprender a fazer de um jeito diferente. É como se, uma comparação, mas aqueles ratinhos de laboratório, onde você coloca o queijo aqui, ali, ali, é como se fosse uma forma que a vida e a natureza promove para que a humanidade possa fazer diferente. Possa fazer diferente. A própria natureza, ela tem a sua forma de funcionamento que se encarrega disso. Observa como as espécies, por exemplo, tubarões do mar, diz que antigamente tínhamos mais de 2.000 formas de tubarão e agora eles são todos mais cinzas. Antes tinha de bolinha, tinha de cores. Olha, devia ser lindíssimo, né? Eu vi um documentário desse que mostra várias peles de tubarão, mas para sobreviver à fúria do homem, eles começaram a nascer todos mais cinza, porque eles são mais desapercebidos com a cor do mar. E aí a espécie vai mudando para poder se ajustar aos novos cenários. Se até mesmo um tubarão, uma planta, a terra muda,
Então, a mudança é o único caminho que nós vamos seguir. Isso é fatal. É fatal. E você ficar aí agora, como o pessoal fica falando que vem o apocalipse, né? O apocalipse já está acontecendo, né? O apocalipse, na verdade, a tradução dessa palavra é revelar, é trazer à tona coisas escondidas. E tem muita gente com as calças na mão, ou não, que é o pior, né, Luana? Ou não. Eu acho que eu te contei essa história, que tem uma teoria que diz que as baratas é um dos insetos mais adaptáveis, né? Elas vivem desde a época dos dinossauros, só que elas eram Os baratão. insetos grandes, Uhum. hã? Os baratão. eram, eram insetos muito grandes e para se adaptar elas foram diminuindo de tamanho e estão aí até hoje, infelizmente. É, tudo perfeito como é, Luana, tudo perfeito como é. Mas o que é interessante perceber é que esse estudo que a Luana até trouxe esse detalhe super importante do hipocampo. Então, quer dizer que você está alterando até mesmo a sua formação cerebral, até mesmo a sua formação da mente, à medida que você escolhe se entregar ou reclamar. Olha que coisa interessante isso. Então, eu estou interferindo em todo o meu corpo quando eu começo a reclamar. Eu estou interferindo diretamente na formação das minhas células, estou interferindo diretamente na formação da minha mente, eu interfiro em tudo quem eu estou de acordo com a escolha de pensamento que eu tenho. E o que eu observo, e eu sempre repito isso para vocês, é que as pessoas, quando elas têm um problema, ao invés delas procurarem ver o que aquilo veio mudar, o que eu posso melhorar sobre aquilo, elas vão comprar, elas vão para o externo. Elas sempre buscam no externo a resolução que só se acha no interno. É muito curioso. Eu estou sofrendo por uma perda de um relacionamento, aí eu vou comer doce. Eu estou sofrendo pela perda de um relacionamento, eu vou comprar. Eu vou comprar sapatos, né? Porque ela quer mudar de caminho. Eu vou comprar coisas. Mas a pessoa invariavelmente fala: eu não tenho dinheiro para investir numa terapia. Eu não tenho dinheiro para investir nisso. Na verdade, a leitura que eu tenho quando eu ouço essa resposta, isso não é prioridade para mim. Isso não Sim, é uma prioridade para mim. Eu prefiro comprar bombom, eu prefiro comprar bolsas, eu prefiro me matar no cacau show de chocolate. Eu prefiro isso. É isso que ela está dizendo. Aí o que acontece? Lá na frente vem um desafio, vem uma mudança e essa pessoa está totalmente despreparada. Ao passo que eu encontro várias pessoas que, dentro dos mesmos contextos, uma reage como se fosse correr e a outra reage como se fosse crescer no mesmo contexto, perdendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos relacionamentos. E por que é que isso acontece? Onde tem pessoas que quebram e depois de 2 anos abriram e cresceram mais ainda. Tem pessoas que quebram e nunca mais conseguem nada. Isso tem algo dentro delas que exala para o externo aquilo que elas construíram no interno, é fato. sim. E também a questão que eu percebo é que determinados grupos de pessoas, elas até buscam ajuda, mas só buscam ajuda quando tá pegando fogo, né? Quando a casa já caiu. E aí estabiliza, ao invés da pessoa continuar, não, ela simplesmente some. Ela retorna quando a casa cai novamente, né? Então ela não tem aquele controle, aquela estabilidade de manter sempre ali, né? Fazendo a terapia, o controle. Conhecer de alguma forma, né? Fazendo um curso, por exemplo, uma mentoria, como eu acabei de terminar um grupo agora, antes de começar na live. Que, nossa, quantas pessoas já passaram por esse grupo? Eu não tenho ideia, eu não tenho ideia. Foram muitas e muitas pessoas. Algumas elas só vêm realmente nesse momento, quando a coisa está sobre o prisma dela. Aí vão embora. Mas as pessoas, elas realmente têm exatamente essa postura. E tem gente que, quando eu vejo, me mandou um oi no WhatsApp, eu sei, aconteceu alguma coisa. Porque só manda esse oi se a casa caiu. Só manda se perdeu de novo. E eu conheço pessoas que, curiosamente, elas vêm de tempo em tempo. Elas só aparecem no momento do desafio. Jamais elas são capazes de aparecer para gerar musculatura mental e musculatura emocional.
para quando chegar a guerra eu já estar preparada para ela. Não. Elas são aqueles carpinteiros que saem correndo na hora da guerra para tentar achar instrumentos para lidar com isso. E aí, por isso que nós temos hoje uma massa gritante de surtos de ansiedade. Nós temos uma massa gritante de pessoas com depressão, de pessoas que estão com vários e vários tipos de sintomas emocionais, que não conseguem, às vezes, trabalhar, não conseguem, às vezes, se relacionar, não conseguem nada. Mas na história e na jornada dessa pessoa, fatalmente, ela não quis saber quem ela estava. Ela se negou. Sim, e uma coisa que eu acho que agrega também o que a gente tem abordado é a questão da tecnologia. Tecnologia, ela veio para facilitar muito a vida? Veio. Estamos aqui, cada uma em um local, divulgando, né, conversando com todos aqui presentes. A live fica gravada tanto no Instagram e depois a gente posta no YouTube, então vocês podem acessar essas informações a qualquer momento. Mas, por outro lado, ela se tornou a vida tão fácil, de certa forma, que a gente acaba esquecendo de coisas simples, né? Fazer uma caminhada, fazer uma meditação, ler coisas que possam Ler, te agregar, nossa, né? ler, você falou no ponto principal, porque nós estamos virando, muitas pessoas estão virando analfabetos estruturais, porque não lê, aliás, lê, mas E não não sabe até compreende, não consegue compreender. Haja vistas, nós estamos vivendo a primeira geração da história da humanidade que não conseguiu superar os seus anteriores, os seus antecessores. A nossa sociedade é a primeira vez que temos estudo, nossos filhos estão com menos evolução do que nós. Olha que estranho. Tecnologia muito bem-vinda e não há o que parar a tecnologia. Mas como é que eu posso usá-la de um jeito com equilíbrio, sem abrir mão da minha própria percepção em função delas? Daqui a pouco nós seremos só robozinhos, né? Que uma vez escova o dente, levanta, abre a porta, e nós não temos papel nenhum na história, papel nenhum na vida. Como que é isso? Então, a tecnologia também é uma faca, né, de dois lados. Então, ela vem muito para agregar, facilitar, mas o quanto e como a gente usa isso que define quem é você, né? Você vive com ansiedade, uma pessoa muito ansiosa, mas você pega essa pessoa, provavelmente ela gasta ali 2, 3 horas passando a tela e E não investir nem nada nela. É. e não investe nada, não acrescenta em nada, né? Porque ali são vídeos rápidos, são informações rápidas, mas a pessoa acaba perdendo o valor da vida também, né? Eu assisti um vídeo uma vez que eu achei muito interessante, uma história, né? Uma história que mostra assim uma menininha que ela tinha uma boneca e de repente essa boneca começava a fazer o traçado do caderno dela. Ai, que legal! E de repente essa boneca aprendendo a fazer o traçado começou a fazer as lições de casa dela. E de repente ela começou a deixar a boneca fazer todos os dias. E de repente ela estava no celular, ela estava vendo TikTok, ela estava comprando coisas e a boneca foi assumindo isso. No final dessa tirinha, desse desenho, foi muito interessante, porque a boneca tomou o lugar da menina e a menina virou a boneca jogada, porque já não sabia fazer nada, interagir com nada, já não tinha vida social, nada. A menina assumiu o lugar da boneca e a boneca, ela olha para a menina, ela abre a porta, olha para ela e sai. E parece que nós temos um pouco uma tendência sobre isso em alguns universos, em alguns nichos, onde a inteligência artificial, onde tudo isso pode assumir o seu lugar. Pode assumir o seu lugar e daqui a pouco, quando você vê, você já não tem mais papel na vida. Não tem utilidade. Não tem, não se sente mais com propósito nenhum para nada. Mas a ideia dessa live é entregar a você mais uma pílula de conhecimento para que você possa se dar conta e possa entender que é muito legal você conquistar.
que é muito legal você ter, que é muito legal você crescer. Mas com tudo isso, não esqueça do principal. Não esqueça do principal, que é aquilo que sustenta todas essas conquistas que você terá no futuro, que vai sustentar todas as conquistas que você terá no futuro, que é investir na sua saúde mental e emocional. Se você não fizer isso, não importa o quanto você corra, o quanto você invista, você fatalmente vai estar despreparado logo ali na frente. Sim, fatalmente. É isso. E aí, novamente, eu repito, porque ficou na outra parte da live, a teoria, né, do Isaac Newton, que quem sobrevive não é o mais forte. Nunca foi essa teoria. Quem sobrevive é o mais adaptável, é o mais flexível. Igual a Luana deu o exemplo do raio das baratas, né? É o mais flexível que vai sobreviver a tudo isso. E nesse cenário emocional ensurdecedor que nós estamos entrando, especialmente a partir de novembro, vários distratores, várias coisas. Quem conseguir investir em si, nossa, vai ser o rei da boiada, vai ser o rei dos cegos mesmo. Então, entenda, conquiste sim, deseje sim, mas lembre do principal. Lembre do principal, que é nutrir a tua musculatura mental e emocional. Novamente fiz uma riminha. Como a gente lida com essas mudanças que vai dizer se você vai crescer ou não, né? Inclusive, eu quero deixar a vocês uma sugestão de um filme que eu acho fantástico, do Netflix, que é A Voz do Empoderamento. Já Olha, empoderamento. Esse filme, assista. E quem assistiu, assista novamente, porque esse filme, ele mostra uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, tudo, especialmente na época, que é uma história real, um país cheio de preconceito, e ela conseguiu se posicionar de um jeito, e ela não fez terapia não, mas o posicionamento dela nem tinha, eu acho, terapia ali naquele, mas o posicionamento dela era fantástico. Era fantástico. Hoje mesmo na aula eu citei esse filme e comparei um outro, onde uma menina ficava se xingando, falando mal dela mesma, sem se aceitar, e ela, mesmo naquele ambiente, ela sempre tinha uma clara visão sobre si mesma. E ela foi respeitada mais do que qualquer moça de família ali, pelo que ela fez. Então, observa qual é o processo ali. Ela sofreu, ela foi humilhada, ela apanhou, ela foi machucada, ela foi enganada, ela foi traída. Ela encontrou o grande amor, ela abriu mão desse grande amor. Essa daí, nossa, foi incrível. Porque aí me faz lembrar de um livro, O Profeta, de Khalil Gibran, que diz que o amor só é amor quando eu estou com essa pessoa e eu me torno alguém melhor e essa pessoa se torna alguém melhor. E naquele momento onde ela abre mão de viver uma história de amor para poder entregar um benefício para uma outra pessoa, aquilo fantástico. Quem é que faz um negócio desse? Impressionante. Impressionante. E ninguém pediu para ela fazer isso. Ela não era obrigada sim, a fazer isso, foi espontâneo. Então, quando você é uma pessoa que você tem uma estrutura, você é capaz de subir no ombro de gigantes e ver além do que as pessoas veem. Você não trabalha só para comprar sapato, roupa, ter um carro, é por propósito. Quando você tem raiz e começa a investir em você, você cresce, você se motiva pelo que você influencia vidas além de você. Isso é uma pessoa que investe no seu processo mental e emocional. E eu tem, sugiro demais. Assista tem, esse filme. tem a teoria do bambu, né? Que primeiro o bambu ele se fortalece ali, se nutre, e depois, quando ele cresce muito rápido e é extremamente flexível, né? Conforme tem o balançar do vento de um lado para o outro, por mais que ele seja fino, ele é muito flexível e cresce muito rápido. Então, nós temos que ser tipo bambu, né? Se fortalecer, se nutrir de informações,
que vão te beneficiar, ter musculatura emocional para lidar com os processos, com as mudanças, e independente do que tiver, você está ali firme e forte. Exatamente. E o bambu foi muito bem você citar, porque às vezes tem várias tempestades, e às vezes aquelas árvores largas e frondosas caem, mas o bambu não. O O bambu bambu vai, continua ali. inclina quando está passando a tempestade. Maravilhoso esse exemplo, Luana, porque ele se inclina, ele aceita o que vem, ele se inclina, ele concorda. A tempestade passa e depois ele volta à sua postura com toda a sua majestade. Ao invés, e diferente daquela árvore que é rígida, que não sai do lugar, que não pode se flexibilizar, ela é destruída. Então, isso é o exemplo da natureza de novo, né, Luana? Da natureza realmente mostra. A natureza tem todas as lições para fazer com que você, humano, seja uma pessoa melhor. E sobre isso, e é sobre isso. Inclusive, para você que está aqui na nossa live e desejar entrar no nosso grupo exclusivo, eu vou estar colocando lá um link para minha próxima aula segunda-feira, gratuito, para você entender como é que vai acontecer esses processos, como é que acontecerão os processos em novembro e dezembro, e você, ao menos, ter essa informação para se adequar, para se flexibilizar e crescer no meio de tudo isso. Se você deseja, manda aí nos nossos comentários, manda o seu contato para que nós possamos estar mandando esse link para você. E nós estamos oferecendo isso porque você pode ser a grande diferença. Um detalhe pode ser a grande diferença entre a vitória e a derrota. Sim, a escolha é sempre nossa, né? É sempre nossa. Como nós vamos lidar com as situações, foi o que eu disse, a gente pode tanto usar dessas adversidades e crescer, ou simplesmente ficar na mesma ou falhar por completo. Tudo tudo começa e termina em você. Você é que está definindo todos os dias quem você deseja se tornar.